Olá, alunos da terceira série. Eu sou a professora de português Neide Cassiolari e hoje irei ministrar a aula para vocês sobre texto dissertativo argumentativo. Vamos ler rapidamente os nossos objetivos? Reconhecer e utilizar a forma composicional pertencente ao gênero, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, utilizar de forma pertinente elemento linguístico discursivo como a coesão, a coerência, a concordância e propor a produção de um texto dissertativo argumentativo. Começando o assunto, vamos lá refletir? Você já fez muitas redações em sua vida acadêmica, mas você sabe mesmo como escrever um texto dissertativo argumentativo com consistência? Será que ele é exatamente igual a um texto opinativo, como o artigo de opinião, um editorial? Será que ele é igual? Você sabe reconhecer os mecanismos de retomada de coesão nesses textos? Depois que nós pensamos, que refletimos sobre os assuntos questionados ali, nós vamos falar onde nós utilizamos os textos dissertativo argumentativo. Às vezes vocês podem pensar que vocês vão utilizar esses textos somente na vida acadêmica de vocês. E não. Nós vamos utilizar em vestibulares, Nós vamos utilizar no Enem, que aqui o texto pedido é o dissertativo argumentativo, mas nós vamos utilizá-los também nos concursos públicos, nos processos de seleção, na iniciativa privada. Então, nós vamos utilizar o texto para a vida, na vida. Como o texto já diz, o título já diz, o texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Agora nós vamos lá lembrar da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ele é formado por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução, que é a primeira parte, o primeiro parágrafo do texto, nós vamos fazer uma explanação do que nós vamos falar no texto. Do que nós vamos falar no texto. Então, vamos apresentar o tema e a tese, ou seja, o posicionamento sobre o assunto abordado. No desenvolvimento, todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender mais ou menos 50% do texto. Aqui nós vamos apresentar os nossos argumentos, Argumentos fortes que possam sustentar a tese. E a conclusão, a apresentação da proposição, que é uma intervenção que retoma a tese e respeite a dignidade humana. Quais são as partes do texto argumentativo? O assunto, o tema, o argumento e a conclusão. Vamos lá. Assunto é todo aspecto relacionado à realidade sobre o qual se possa falar. Por exemplo, nós temos violência, saúde, meio ambiente, religião, tá? A partir do assunto surgem os temas. O assunto é amplo. Daí, desse assunto, nós tiramos os temas. Vendo aqui, dentro de violência, nós podemos falar
violência contra a mulher, violência no trânsito, violência contra os animais e tantos outros temas. Tese. A tese é a defesa de uma ideia expressa pelo autor do texto, é o posicionamento que alguém toma em relação a um tema. A tese não precisa necessariamente ser em primeira pessoa, para que ela fique clara. Então, nós geralmente utilizamos a terceira pessoa do singular. Argumento. O argumento é uma construção lógica resultante de dois tipos de declarações, as premissas e as conclusões. Todo argumento é formado por uma premissa, que são os tipos de declaração, ou por uma única conclusão. Então, existem vários tipos de argumento. Argumento de causa e consequência, argumento de senso comum, de autoridade, e não existe um argumento melhor. Todos são bons. O necessário é que eles sejam colocados adequadamente, que eles sejam fortes para validar a ideia. A conclusão é o ato de finalizar ou concluir uma ideia, processo, texto, trabalho e demais atividades que requerem um término para a sequência de etapas. Aqui nós falamos de conclusão de um modo geral. Agora, a conclusão do texto dissertativo, então você vai concluir tudo aquilo que você falou, então você vai voltar em todo o texto e vai fazer uma conclusão com uma intervenção. Para desenvolver um bom texto, é necessário ter coesão textual e, para isso, usar conectivos adequados. A coesão textual é nome atribuído à articulação adequada entre parágrafos, é explicitada por meio de elementos de conexão. A utilização adequada dos elementos de coesão promove um encadeamento de ideias e contribui para a progressão textual. Bom, gente, agora eu vou propor para vocês uma atividade mão na massa. O que eu quero de vocês? Vocês vão produzir um texto dissertativo argumentativo com a seguinte temática: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A professora irá fornecer para vocês textos de apoio, vários textos de apoio, e vocês vão fazer a leitura desses textos e vão organizar o texto de vocês de acordo com o que foi falado na aula de hoje. Siga as instruções da proposta, leia os textos motivadores e apresente a redação ao seu professor. Na aula de hoje nós vimos os seguintes descritores: identificamos a tese de um texto, estabelecemos relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, identificamos a finalidade de textos de diferentes gêneros. Bom, nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido várias coisas e até um breve.